E agora, quem vai subir aqui no palco é para falar exatamente sobre isso. Sobre mente milionária. Sobre como você pode ter uma mente milionária. Então vem para cá, René Dorni. Boa tarde, pessoal! Vamos lá. Quero mais energia nessa apresentação. Então vamos lá. Boa tarde! Aê! E hoje eu vim falar sobre um tema super especial, que é os segredos da mente milionária, de T. Harv Eker, e que foi no ciclo, né, da carreira dele, já esteve num ciclo de escassez. Esse ciclo de escassez, no momento que ele esteve ali, ele teve uma frase de um amigo do pai dele que fez toda a diferença. Que ele falou o seguinte: o pai dele falou assim, vai lá conversar com meu filho, que meu filho está numa fase deprê, está numa fase de escassez, que nada dá certo. E aí esse amigo falou o seguinte: T. Harv, onde você está, eu também já estive. Olha só como essa frase é poderosa. Depois que ele escutou isso aqui, ele viu que o amigo do pai dele estava num ciclo de abundância, estava num ciclo de riqueza. E ele falou que ele já tinha estado onde ele está, fez toda a diferença para ele, para poder então se reposicionar, sair do ponto A para o ponto B. Vou falar um pouco de mim. Meu nome é René Dorni, eu sou com muito orgulho empresário. Eu falo muito orgulho porque eu tinha vergonha de falar isso aqui, tá? Então, eu sou com muito orgulho empresário, empreendedor, investidor e tenho uma empresa com a minha esposa, minha sócia, uma empresa que desenvolve projetos de orçamento, planejamento corporativo para médias e grandes empresas. Hoje, a gente atua nesse segmento corporativo, mas eu percebi o seguinte: eu tive que integrar o treinamento de inteligência emocional como módulo de desenvolvimento dos meus mentorados. Por quê? Porque eu percebi que, estatisticamente, 80% das empresas elas não passam a barreira dos 10 anos. Os empresários, 80% dos empresários quebram e não passam a barreira dos 10 anos. E por que é isso? Não é problema de mercado, cliente, funcionários. Não é que o funcionário é ruim ou que não tem cliente, o produto é ruim. Mas é o mental do sócio. O sócio que não chega com a energia certa para desenvolver o negócio, para desenvolver toda uma equipe para poder desenvolver e poder, de fato, trazer a transformação naqueles funcionários e na sociedade. Hoje eu tenho uma meta. Eu quero pagar R$1 milhão em impostos. Eu quero ser fiel, eu quero ter a minha contribuição para a sociedade em pagar R$1 milhão. Por quê? Porque automaticamente eu vou estar faturando 5 milhões. Então, esse é minha contribuição de abundância e retorno para a sociedade. E, de fato, será que esse tema vai ser de transformação? E eu falo que sim. Esse tema, com certeza, ele vai trazer transformação, porque todos nós temos a capacidade, assim como T. Harv, assim como eu, como milhões de milionários, novos milionários, estão cada vez mais tendo essa mentalidade. O grande problema aqui da sociedade, né, das famílias, da saúde, tem muito a ver com a ausência de dinheiro, ou até a abundância de tanto dinheiro. Às vezes a pessoa não sabe administrar. Então, esse é um tema de grande relevância que a gente tem que, a cada vez mais, buscar o desenvolvimento. E o que é de fato aqui a liberdade financeira? Tá? Liberdade financeira, na prática, eu achava que eu tinha. Eu vou contar uma história para vocês. Até 2008, eu já tinha trabalhado por décadas em empresas como CLT, cheguei a ser executivo de banco, de multinacionais, e eu cheguei num determinado momento, eu fui desligado. Eu acho que todo mundo é uma prática normal, que em algum momento, né, a gente vai ser demitido de uma empresa. Isso é normal e a gente tem que encarar com a maior naturalidade.
E quando eu fui demitido, eu estive à frente, então, de uma situação de poder, então, me desenvolver. Fazer o quê? Volto para a CLT, começo algo novo, e eu pensei, falei, o que é mais difícil? Voltar para CLT ou empreender, abrir um CNPJ? Na época, em 2011, para vocês terem uma ideia, lá 2008, 2011, era assim, poucas pessoas tinham essa coragem de abrir um CNPJ, porque tudo era difícil. Abrir um CNPJ é difícil, tem a estatística, todo mundo quebra, mas eu fui lá e fiz. Fui abrir meu primeiro CNPJ para então me desenvolver todo esse processo aí. Tá? Nesse patamar, tá? Antes de entrar nesse tema, o que acabou acontecendo? Eu desenvolvi, tive sucesso, eu com minha esposa, ela me apoiando, ela ainda trabalhando como CLT em empresas, a gente desenvolveu então uma empresa de sucesso, a gente começou a desenvolver vários projetos em várias empresas para a parte orçamentária, e nós tomamos a decisão, olha, o que a gente está fazendo aqui, a gente precisa um desafio maior. E a gente tomou a decisão, junto com ela, minha filha, da gente poder sair do país, ter uma experiência de poder morar nos Estados Unidos, poder estudar, poder empreender, abrir um negócio. Eu ia para lá sem emprego nenhum. Então, foi com essa expectativa. E nesse processo, a gente pegou e acabou começando a colocar tudo para vender. Então, colocamos nosso apartamento, porque a gente não tinha reserva adicional. Todos os nossos bens iriam servir de alavanca para poder, então, formar uma nova reserva em outro país. Começamos a colocar o meu apartamento à venda e todos os itens que a gente tinha que não serviam. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vendi 15 mil reais em produtos que eu não usava mais. Eu vendi tudo, acabei vendendo, colocando o apartamento à venda, achava que em 4 meses ia resolver e não resolvi. E nesse processo, então, a gente ficou na situação em 2020. Quem lembra o que aconteceu em 2020? A pandemia. A pandemia chega e nesse processo a gente começa a pensar, poxa, o que vai fazer? Se a gente tinha alguma esperança, caiu por terra. Começamos então a tirar o apartamento, vamos fazer outros negócios, começamos a focar na nossa empresa e começou a alavancar. E com foco geral no nosso negócio, começa a acontecer as coisas. E começa a prosperar. E a gente toma a decisão então de ficar aqui no Brasil. Bom, chega em algum momento o governo reduz a Selic para 2%, há uma alavancagem, uma procura enorme por imóveis, a gente vende nosso apartamento e a gente sai de um apartamento onde a gente morava e vai para um apartamento metade do tamanho. É um primeiro desafio. Será que eu vou me adaptar? E foi na prática que eu percebi, nós somos seres adaptáveis. Ou seja, o que a gente tem medo, que a gente acha que não vai dar certo, no final dá certo. No final, a gente percebe que é muito importante. Então, o processo ele passa de um resultado, ele passa por essas 4 letras. Que aí eu coloquei aqui, que é o P de pensamento, onde você, num grau de insatisfação, de um conhecimento onde você gostaria de fazer alguma mudança, você primeiro precisa pensar. Na sequência, ter o sentimento, a emoção que aquilo vai ser positivo para você, para, na realidade, depois ter uma ação em agir, e aí você tem um resultado. Então, gostaria que vocês, a partir desse momento, que estão participando, vocês que estão no YouTube, que tem um conteúdo novo, tenham que ciente que segunda-feira vocês têm que partir para ação. Não adianta vocês acharem, poxa, que legal, o René falou, vários treinadores bacanas falaram, mas não tomarem uma decisão, uma mudança. Mas só que tinha um outro problema, faltava um P a mais. E o que era esse P a mais aqui? Tá? Era o P, então, da programação. A gente tem indiretamente uma programação que a gente recebe enquanto nós temos a primeira infância. As nossas autoridades. Quem eram as nossas autoridades? Nossos pais
nossos professores, familiares. E esse processo, então, nos programou, onde eu recebia, eu tinha frases, eu escutava frases como, não pegue dinheiro, dinheiro é sujo, ou quem tem muito dinheiro é ladrão. Então, me afastava da abundância. Eu tive que ressignificar. Esse é o processo que a gente, então, acaba trabalhando. E algumas questões aqui, então vou entrar para as 17 arquivos da riqueza do livro, tá? E rapidamente a gente vai falar bem rápido. E a todo momento que eu for falar sobre um deles, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, vocês falarem alto, eu tenho uma mente milionária, tá bom? Então vamos lá, vou treinar com vocês. O que vocês têm? Isso aí. Então as pessoas ricas o quê? Acreditam no quê? Na seguinte ideia, eu crio o meu próprio negócio, eu crio minha vida. O futuro eu crio, eu não sou que nem o Zeca Pagodinho que deixa a vida me levar. Eu faço acontecer. As pessoas ricas entram no jogo para ganhar, não tem aquela questão de tentativa. Eu vou tentar. Não vou. Tentar já passou. Eu vou lá para ganhar, para fazer a diferença. Para fazer a diferença não para mim, mas para a sociedade, para as outras pessoas que estão comigo. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Elas entendem que elas são merecedoras, que elas estão na posição. E ser rica não é chegar no shopping, gastar 10 mil reais no shopping, roupas novas, um carro novo, fazer um financiamento. Não, é ter mentalidade, fazer reserva para o futuro, porque você precisa ter autoridade, mostrar algo não só para você, mas para a sua família, para o seu legado. E vocês têm o quê? Vamos lá. As pessoas ricas pensam grande. Entre pensar grande e pensar pequeno, a gente gasta a mesma energia. Então vamos pensar grande. Então eu vou ter um próximo carro, vai ser um Fusca. Não, eu vou querer uma BMW. Por quê? Porque eu já vou, se eu não conseguir a BMW, vou conseguir algo intermediário melhor do que o Fusca que eu gostaria de ter. As pessoas ricas veem as oportunidades, não existem problemas. Só existem desafios que podem ser superados. E vocês têm o quê? Aê! As pessoas ricas admiram outros indivíduos bem-sucedidos. O que é isso? Olhar o outro, eu falei, olha que legal, um carro novo, uma casa nova. Como é que eu posso me conectar com ele para eu poder conseguir fazer a mesma coisa? Se ele chegou, eu também vou conseguir chegar. E vocês têm o quê? Aê, vamos lá. As pessoas buscam companhia de indivíduos bem-sucedidos e positivos. Ou seja, eu gosto da máxima, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. Ou seja, faça a conta, se as pessoas que vocês mais se relacionam, as 5 pessoas, o salário deles não é mais ou menos o salário que vocês ganham. É isso. Como que eu vou conseguir entrar em outro patamar? E vocês são o quê? Ok. As pessoas ricas gostam de se promover. Eu estou aqui. Eu tenho uma mente milionária e estou aqui me promovendo. Uma ideia para que faça uma transformação na vida de cada um de vocês. Está aqui e na vida de cada um que está nos acompanhando nesse programa aqui. Então, é isso. A gente precisa, então, cada vez mais se promover e saber entender a vender os nossos negócios. E vocês têm o quê? Vamos lá. As pessoas ricas são maiores do que qualquer problema. Ou seja, problema não existe. Eles são maiores e vamos resolver. E vocês têm o quê? Vamos lá. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. Aquela situação que é muito comum. Poxa, às vezes a gente recebe elogio. Falei, nossa, como você está bonita. Né? E a gente fala, não, imagina, não sou não. Falei, não, sou sim. Eu estou aqui, ralei. Eu fiz cabelo, fiz unha. Então eu estou aqui, eu fiz por merecer. Então a gente tem que receber, saber receber e cada vez mais se posicionar com uma mente milionária. As pessoas ricas são excelentes recebedoras, vamos lá, preferem ser remuneradas pelos seus resultados. De uma empresa, qual é o departamento que mais recebe dinheiro? Qual que é o departamento? Comercial, ou seja, vai por resultado, por comissão. E vocês têm o quê? Vamos lá. As pessoas pensam que eu posso ter 2 coisas. Em contrapartida, as pessoas que não têm essa mentalidade, ou eu sou feliz ou eu sou rico.
Não, as pessoas ricas eu posso ter de fato, sim, as duas coisas. As pessoas ricas focalizam no patrimônio líquido, ou seja, a soma de tudo que ele tem menos as dívidas. Então também é algo que a gente tem que fazer. Eu vou pedir para que vocês façam esse exercício. E vocês têm o quê? As pessoas administram bem o dinheiro, ou seja, aprendem onde alocar, onde investir, onde se desenvolver. Fazem cursos sobre investimentos, sobre aplicações. Cada vez mais se desenvolvem. E vocês têm o quê? Vamos lá. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro por eles, ou seja, tem uma reserva que elas trabalham a favor deles. Que eles tenham uma renda passiva, que possam, então, enquanto estão dormindo, estão rendendo dinheiro. E vocês têm o quê? Ok. As pessoas ricas agem apesar do medo, assim como eu. Se vocês forem ver eu René, há 5 anos, há 10 anos atrás, nunca acharia que estaria aqui. Mas eu superei meu medo, estou aqui hoje, eu lutei por isso, para estar aqui passando algumas informações para vocês. E vocês têm o quê? Aí, as pessoas ricas aprendem-se, aprimoram todo o tempo. Ou seja, o treinamento nunca acaba. A cada momento a gente precisa, de fato, achando que a gente precisa sempre estar se desenvolvendo. Vamos lá. Então, para concluir, crie o seu propósito. Não fique desesperado, confie apenas no processo. O treinamento nunca acaba. Tenha desapego, ou seja, assim como eu também desapegar das coisas, colecione momentos, deixe seu legado, qual o legado que você vai deixar para a vida e tenha orgulho de uma mente milionária. Eu vou pedir então, a gente entregou para vocês um post-it, que é uma mensagem para vocês colarem no espelho da casa de vocês, ficarem sempre à frente. Todo momento lembrar isso de vocês. Então foi um presente que eu deixei aqui para cada um de vocês, para que vocês cheguem em casa e coloquem isso aqui e sempre lembrem desse momento. Ok? Deixar aqui meu Instagram e estou à vontade e que vocês tenham uma mente milionária.